E aí, pessoal, tudo bem? Você sabe quantos golpes militares já aconteceram na história da nossa república? Aliás, a nossa república começou justamente com um golpe militar. Então a república ela é inaugurada justamente com um golpe militar em 15 de novembro de 1889, derrubando o nosso imperador Dom Pedro II. A família real foi banida. Ih, rapaz. Na verdade, é interessante, né? Que o elemento fundamental para a gente continuar essa conversa nossa é o exército. Então, quantos golpes militares? O exército deu um golpe militar e criou a república. Se criou mais ou menos uma ideia de que o exército é o fiador da república. No império tinha o quarto poder, o poder moderador, que estava na mão do imperador. E meio que o exército acredita que ele está substituindo o imperador para ele ser o poder moderador da república. É como que ele tivesse criado a república e ele é o dono da república e a hora que ele quer ele vai fazer a intervenção. Mais ou menos assim que os historiadores avaliam essas questões que vão levar a uma série de golpes militares ao longo da história republicana. Eu quero ver com vocês os outros, além desta proclamação da república agora, e o que aconteceu, né? Se alguém foi punido ou se alguém não foi punido. Tinha um escritor americano, norte-americano, que era o O. Henry. Ele, no começo do século XX, ele observando o que os Estados Unidos estavam fazendo com certos pequenos países da América Central, tinha empresas as americanas que dominavam certos países pequenos da América Central, United Fruit Company, e ele pegou e cunhou o termo República das Bananas. A partir daí, a gente enxerga esses países com instabilidade política, golpe toda hora, como verdadeiras repúblicas das bananas. A Bolívia, por exemplo, gente, que tem 200 anos de história, teve por volta de 200 golpes militares. O Brasil não é tanto assim, mas também não consegue fugir desta lógica. Porque aí quando vem o golpe militar, né, da proclamação da República, é claro que ninguém foi punido, que o golpe prevaleceu. Então, sem punições no primeiro golpe. Aí começa a chamada Primeira República ou República Velha. Por volta de 1904, teve aquela famosa revolta da vacina. E a revolta da vacina, na verdade, precipitou uma tentativa de golpe militar para derrubar o presidente Rodrigues Alves ali. E, na verdade, o golpe acabou fracassando. E sabe o que aconteceu? Os envolvidos, os militares que tentaram dar o golpe, foram anistiados. Pois é. Depois, na sequência, houve a rebelião tenentista no final dos anos 20 aqui no Brasil. E em 1922, os tenentes, naquele 18 do Forte Copacabana, tentaram derrubar o presidente Epitácio Pessoa. O movimento deu errado, mas terminou em quê? Anistia, não é? Depois entrou o presidente Arthur Bernardes. E o Arthur Bernardes ele teve que enfrentar uma série dessas rebeliões tenentistas que começaram lá no governo anterior, mas continuaram. Houve a Revolução Paulista em 24, a Revolução Gaúcha em 23, a Comuna Prestes, 25, 27. E, bom, termina tudo com anistia. Então, peraí, a gente já viu proclamação da República, 1. A gente já viu o Rodrigues Alves, 2. O Epitácio Pessoa, 3. E Arthur Bernardes, 4. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Mas tudo termina em anistia, não é mesmo? Então, chega uma hora que os golpistas conseguem, né? Teve o famoso movimento que é chamado aí nos livros didáticos de Revolução de 30, que, na verdade, foi um golpe militar. Alguns generais lá no Rio de Janeiro prenderam o presidente Washington Luiz, o depuseram, tentaram ficar com o poder, mas, na verdade, depois chegou o Getúlio Vargas lá no Rio de Janeiro e se estabeleceu e se consolidou como governante. Mas o exército fiou o seu governo e que, durante seu governo, há mais uma tentativa de golpe. Ah, morre, diabo! E aí o Getúlio dá o autogolpe, o golpe de 37, que é o golpe do Estado Novo, e um golpe que prevalece,
Tá, você pode falar, não foi o golpe militar, né? Foi, na verdade, um golpe fiado e acertado com generais Dutra e Góes Monteiro. Eles que deram o escopo para o Getúlio consolidar o Estado Novo. E depois veio o próximo golpe, que é a derrubada do Getúlio em 45 pelos mesmos generais Dutra e Góes Monteiro. O próprio Getúlio voltou nas eleições em 1950, mas acabou no final tendo todo um episódio que acabou levando à sua deposição em 1954, né, no famoso agosto de 54, quando o Getúlio acabou tirando a sua própria vida e o golpe prevaleceu. Depois, gente, tem uma situação extremamente tumultuada, que é o ano 55, né? Entrou o vice do Getúlio, que era o Café Filho. E aí teve as eleições já para o próximo presidente. Quem venceu? Juscelino Kubitschek. Muitos setores da direita brasileira não concordaram com a vitória de Juscelino Kubitschek e armaram um golpe para impedir sua posse. Então o Café Filho acabou pedindo afastamento por problema de coração, entrou o presidente do Congresso, que era o Carlos Luz, e ele queria lá organizar um golpe. Só que aí o ministro da Guerra, né, o Henrique Teixeira Lott, acabou impedindo esse golpe. Então houve essa situação em 55, que são dois golpes, né? Você tem a deposição do Carlos Luz, aí o Café Filho queria voltar, aí também o Lott não deixou. Então são dois presidentes golpeados no ano de 55. E aí o Lott garantiu a posse do presidente Juscelino Kubitschek. Como que termina tudo isso, gente? Atenção, como termina tudo isso? Com anistia. Não é? Os golpes nos anos 20 lá, na República Velha, todos foram anistiados e no final deu o golpe de 30 e aí se consolidou. Agora, de novo aqui, nos anos 50, o Juscelino, para tentar tomar posse, né, acaba tendo que se fiar no Henrique Teixeira Lott. Houve tentativas de golpe, todos que foram envolvidos foram anistiados. Aí, gente, veja só, o Juscelino está governando. E tem duas tentativas de golpe militar contra o Juscelino, que era Garças e Jacareecanga. E como terminam essas duas tentativas de golpes? Anistia. Muito bem. E aí vem o presidente João Goulart. Né? O Jânio Quadros renunciou à presidência em 61, entrou o João Goulart. E o João Goulart, ele sofre uma tentativa de golpe justamente na hora que o Jânio renunciou. E aí era para o vice tomar posse, que era o João Goulart. E os militares não queriam deixar, ia ser um golpe. Não deu certo. O Jango conseguiu tomar posse e fez o quê? Com os que eram golpistas? Anistiou. Pois é, de tanta anistia em anistia, os próprios golpistas conseguem derrubar o Juscelino, o João Goulart, em 64, no golpe de 31 de março de 64, e o golpe que prevaleceu. E engraçado, né? Um golpe que prevaleceu, os caras governaram por 21 anos, né? Os militares que deram o golpe, e para sair, eles, para se garantir, eles se anistiaram, deram anistia em si mesmos, a partir de 79, para aceitar sair do governo. Bom, agora, depois de 1985, quando acabou a ditadura militar, nós temos então o 15º golpe da história da República Brasileira, que é o autogolpe dado pelo presidente Jair Bolsonaro e os militares. A diferença dos dias de hoje é que houve julgamentos e está havendo uma tentativa de punição. A nossa história, ela mostra que golpistas praticamente nunca são punidos, porque em algum momento sempre aparece aquela palavrinha mágica: anistia. Novamente, nós estamos com essa palavra na ordem do dia. Bom, o futuro ele é pensado pelos seres humanos e aqueles que são um pouco mais bem informados buscam formar o futuro tendo a história como sua guia.
Em todo momento da nossa república, a anistia sempre foi dada. E o que aconteceu na sequência? Novos golpes. Novos golpes trazem instabilidade política e o país fica preso no conceito de República das Bananas. Precisamos romper com essa história, não é, gente? Bom, o futuro aí, só o futuro vai mostrar o que vai acontecer. Ah, agora eu entendi! Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e tamo junto!